O grupo de heróis acabou de conseguir selar o Senhor Demônio, mas, apesar de essa ser uma vitória monumental, enquanto não conseguirem derrotá-lo de uma vez por todas, o mundo continuará correndo o risco de ser destruído. Todos se sentem culpados por não terem completado sua missão, mas o líder os tranquiliza dizendo que ainda há esperança, pois ele tem certeza de que, algum dia no futuro, um novo herói surgirá para continuar seu legado e, finalmente, derrotar o Senhor Demônio de uma vez por todas. Vários anos depois, o grupo de Rank A, Thunder Peak, está no meio de uma incursão em uma masmorra pública. Enquanto os dois lutadores atacam, os usuários de magia começam a lançar seus feitiços, e, graças aos buffos do suporte do grupo, Yuka, conseguem derrotar uma Hydra em tempo recorde. Individualmente, os membros do Thunder Peak já são muito fortes, mas, quando trabalham juntos, são quase imbatíveis, o que explica por que tem tantos fãs. No entanto, embora pareçam a equipe perfeita na superfície, na verdade, não se dão tão bem quanto aparentam. De fato, após o término da transmissão, o Mago Vermelho Yuka anuncia a todos no grupo que está deixando o Thunder Peak imediatamente. O líder da equipe, Simon, pergunta por que ele quer sair, e Yuka explica que não está recebendo uma parte justa da recompensa. O dinheiro que recebeu hoje é tão pouco que talvez ele precise começar a recorrer a empréstimos de curto prazo, algo que ele não quer fazer. Simon tenta justificar o baixo pagamento de Yuka alegando que ele não contribui o suficiente para o grupo. Belr intervém, dizendo que Yuka nunca participa das batalhas, tudo o que faz é desgastar a durabilidade dos itens do grupo com seus encantamentos inúteis. Yuka fica incrédulo ao ouvir Belr chamar seus encantamentos de inúteis, mas ele não é o único a pensar assim. O único que considera Yuka útil é Jimmy, mas apenas porque ele é bom em configurar as transmissões do grupo. Camila diz que, se Yuka quer ser melhor pago, precisa ser mais ativo como membro da equipe. Mas Yuka não acha que ela tem direito de dizer isso, já que ela é basicamente uma curandeira e ele está sempre protegendo-a nas batalhas. O fato de não valorizarem o trabalho que ele faz é exatamente o motivo pelo qual quer sair do grupo. Simon pergunta se Yuka tem certeza de que conseguirá se virar sozinho. Ele afirma que a única razão para Yuka ser Rank B é porque são amigos de infância, e ele fez um favor ao deixá-lo entrar no Thunder Peak. Além disso, Simon garante que o grupo ficará bem sem ele. Como claramente não acham que Yuka merece ser bem pago, ele decide que não vai continuar. Yuka sente que desperdiçou os últimos 5 anos da sua vida apoiando esse grupo, que nunca teria chegado tão longe sem sua ajuda. Mesmo assim, os outros continuam achando que ele é inútil, então não sentirão sua falta. Agora que oficialmente deixou o Thunder Peak, Yuka vai até a recepcionista da guilda perguntar se há algum trabalho disponível. Ela fica surpresa que um aventureiro famoso como ele esteja procurando serviço e pergunta se algo aconteceu com o Thunder Peak. Yuka explica que saiu do grupo. A recepcionista não parece surpresa, já que coisas assim acontecem o tempo todo. Ela entrega um formulário para que Yuka preencha e consiga um novo grupo. Quando Yuka termina de preencher o formulário e o entrega para a recepcionista, uma garota aparece correndo e o abraça com entusiasmo. O nome dela é Marina, uma ex-aluna de Yuka das aulas preliminares para aventureiros que ele dava 6 meses atrás. Yuka fica feliz em vê-la bem. Curiosa sobre o que Yuka está fazendo ali, Marina pergunta, e ele responde que está procurando um novo grupo. Ele saiu recentemente da Thunder Peak, mas nem sequer deixam ele terminar a frase. Afinal, se ele está procurando por um novo grupo, Marina adoraria ter seu querido professor ao lado dela. Yuka concorda com a proposta, e, alguns minutos depois, ele está sentado com Marina e o resto de seu grupo para discutir a possibilidade de se juntar a eles. Silke adora a ideia de Yuka se juntar ao grupo, mas está surpresa que um aventureiro experiente como ele queira integrar um grupo de Rank D. Atualmente, Yuka é Rank B e poderia facilmente entrar em um grupo de nível mais alto. No entanto, ele não se importa em fazer parte de um grupo de Rank D, para ser honesto, até prefere assim. Quando estava em Thunder Peak, eles sempre aceitavam missões de alto nível, o que fazia com que Yuka precisasse comprar muitos itens mágicos para se preparar, deixando-o constantemente endividado. Por isso, ele quer levar as coisas com mais calma agora e se dedicar a missões de nível mais baixo. Com Marina, Silke e Ryan de acordo, Yuka se junta oficialmente ao grupo, e sua primeira missão juntos é coletar minério de ferro mágico na masmorra da mina de Paento. Faz muito tempo desde que Yuka sentiu empolgação por uma missão como esta, o que traz muitas lembranças de quando ele começou sua vida de aventureiro. Ele se lembra de que essa masmorra possui muitas veias de minério mágico no 6º andar. Silke confirma, mas avisa que esperam evitar enfrentar o chefe do 5º andar. Yuka sugere, então, que comecem pelo 4º andar. Ao entrarem na masmorra, Marina toma a liderança, usando um bastão para verificar a presença de armadilhas, exatamente como Yuka a ensinou.
Ele fica orgulhoso, mas pede para assumir a frente, pois tem um método mais eficiente. Marina não entende o que ele quer dizer, já que o grupo não tem um explorador ou ladrão para detectar armadilhas. Contudo, Yuka possui um item mágico útil para a situação, uma lâmpada de detecção, que, graças a um óleo especial, ilumina as armadilhas, permitindo que as identifiquem como um explorador faria. Silk questiona se é mesmo viável Yuka usar algo que parece tão caro, mas ele explica que produziu o óleo com sua alquimia, então não custou muito. O grupo continua pelo corredor, evitando cuidadosamente todas as armadilhas, até que Yuka para todos de repente, pois sente algo adiante. Ele alerta os outros e sugere que se preparem para um combate. Ao avançarem, encontram um grupo de Bogdris. Silk toma a iniciativa e dispara o primeiro ataque, derrubando um dos inimigos, enquanto Marina avança para enfrentar os outros. Durante o combate, Yuka lança encantamentos físicos sobrepostos em Marina para melhorar suas habilidades, além de lançar um feitiço de enfraquecimento nos Bogdris para desorientá-los. Aproveitando o momento, Marina ataca e, com um movimento fluido, corta dois deles ao meio, surpreendendo até a si mesma. Ela se vira e pergunta a Yuka se a sensação que acabou de experimentar foi causada pela magia dele. Ele confirma, explicando que lançou 3 tipos de encantamentos nela para ajudar na luta. Ryan fica incrédulo ao ver que Yuka conseguiu lançar 3 encantamentos de uma vez, e ainda por cima sem usar encantamentos verbais. Yuka, no entanto, não acha que foi tão impressionante assim e sugere que continuem avançando pela mina. Enquanto isso, o grupo segue em frente, atento ao que mais pode estar por vir. Yuka perguntou às garotas sobre a rotina usual delas de exploração de masmorras. Marina, orgulhosa, explicou que elas sempre fazem uma pausa após cada andar e verificam seus equipamentos, exatamente como ele as ensinou. Com isso em mente, Yuka sugeriu que descansassem um pouco antes de continuarem. Após a pausa, Marina e as outras verificaram todos os equipamentos em busca de danos, e como tudo parecia em ordem, estavam prontas para seguir em frente e descer para o próximo andar. No segundo andar da masmorra, o grupo foi subitamente emboscado por um grupo de mineiros mortos-vivos. A única maneira de derrotá-los era reusar magia sagrada, então todos precisariam protegê-la enquanto ela recitava o encantamento. Marina e Silk planejaram cuidar da defesa, mas Yuka disse que ele resolveria isso. Ele lançou uma bênção de luz em todos, o que, embora não eliminasse os mineiros mortos-vivos, os impedia de se aproximar, servindo como uma boa medida defensiva. Eventualmente, Ren concluiu o feitiço de luz sagrada e usou-o para erradicar os mortos-vivos. Com a situação sob controle, Marina começou a elogiar Ren pelo excelente trabalho, e Yuka também a parabenizou, destacando que poucas pessoas conseguem usar magia de luz na escala que ela acabará de demonstrar. Entretanto, Ren ficou exausta, pois o feitiço provavelmente consumiu uma grande quantidade de mana. Para ajudá-la, Yuka lançou o feitiço de renovação de mana, restaurando completamente sua energia mágica. Ren ficou incrédulo ao descobrir que Yuka sabia usar tal habilidade, que é extremamente rara. Esse feitiço sozinho já tornaria Yuka incrivelmente valioso para qualquer grupo. Porém, ele minimizou o feito, explicando que aprendeu renovação de mana como uma forma de compensar por ter uma profissão obscura como Mago Vermelho, embora tenha sido muito difícil dominá-la. Enquanto o grupo avançava pelo caminho, Yuka começou a derramar um líquido no chão, o que despertou a curiosidade de Silk. Ele explicou que estava espalhando água sagrada sobre as pegadas do grupo para evitar que monstros mortos-vivos o seguissem. Preocupada, Silk perguntou se era mesmo seguro desperdiçar água sagrada, já que era algo muito caro. No entanto, Yuka tranquilizou-a, afirmando que havia produzido a água ele mesmo. O grupo ficou surpreso ao saber que Yuka conseguia fazer água sagrada, mesmo sem ser um sacerdote. Ele explicou que usa um método especial, purificando as cinzas deixadas pelos mortos-vivos derrotados. As cinzas que ele recolheu dos mineiros mortos-vivos seriam mais do que suficientes para compensar a quantidade de água sagrada que ele estava utilizando. Quando chegaram ao terceiro andar, Yuka sugeriu que fizessem outra pausa, já que começariam a minerar a partir daquele ponto. Como não comiam há algum tempo, ele retirou utensílios de cozinha de sua bolsa mágica e se propôs a preparar uma refeição. Bolsas mágicas não são tão raras, mas era a primeira vez que ele via uma de perto, e ela ficou empolgada. Yuka colocou salsichas e ovos em uma frigideira, e, enquanto cozinhava, tirou uma panela especial. As garotas observaram enquanto ele tocava na lateral da panela, que se encheu instantaneamente. Ele explicou que a panela é um artefato raro encontrado em ruínas de um palácio real e que, toda vez que é usada, se enche com uma sopa aleatória, sendo extremamente prática. As garotas ficaram muito gratas a Yuka, já que era a primeira vez que comiam uma refeição tão boa no meio de uma missão em uma masmorra. No entanto, ao observar mais de perto a comida, Silk percebeu que ela emanava mana.
Ela perguntou a Yuka sobre isso, mas ele disse que não havia nada de especial nos alimentos. Como tudo que ele fez foi preparar a comida com muito amor, suas habilidades em alquimia podem ter acidentalmente encantado o alimento. No entanto, isso não deveria ser um problema. O grupo eventualmente chega ao quarto andar da masmorra e se depara com um lagarto de pedra. Quando o monstro avança contra eles, Muka lança um feitiço de lentidão, fazendo-o praticamente congelar no lugar. Marina então avança para atacar. Normalmente, ela não arriscaria, mas, como os encantamentos de Yuka aumentaram sua força e resistência, ela decide usar sua habilidade de lâmina mágica. Com isso, consegue decapitar o lagarto de pedra com um único golpe. Após a luta, Marina está completamente exausta, já que a lâmina mágica consome uma grande quantidade de sua mana. Yuka a incentiva a continuar usando a habilidade o máximo possível, pois, com o tempo, seu corpo se acostumará. Por enquanto, ele lança um feitiço de recuperação de mana para ajudá-la a se recuperar. Havia muitos minérios mágicos ali, então Yuka começa a minerar junto com as garotas. Após um tempo, eles conseguem reunir uma grande quantidade de minérios. Yuka pergunta se aquilo é suficiente para cumprir os requisitos da missão, mas Silk responde que eles ainda precisam de um pouco mais. Infelizmente, não há mais minérios mágicos neste andar. A única opção agora é derrotar o chefe do quinto andar e descer ao sexto para obter o restante. As garotas não gostam da ideia, pois o chefe do quinto andar é conhecido como o esmagador de novatos, o caranguejo de aço, e elas não têm certeza de que conseguirão sobreviver a algo assim. No entanto, Yuka diz para elas não se preocuparem, pois ele fará o melhor para lidar com o chefe sozinho. Pouco tempo depois, eles chegam à sala do chefe, mas, antes de entrarem, Yuka pega um artefato de câmera. Ren reconhece o artefato e pergunta se Yuka pretende transmitir a batalha ao vivo. Ele responde que planejava apenas gravar para estudar seus erros mais tarde. Marina sugere que ele faça uma transmissão ao vivo, pois acha que será divertido. Yuka concorda, mas percebe que não sabe o nome do grupo. Ele pergunta às garotas, e Silk explica que elas ainda não pensaram em um nome para a equipe, nem estão oficialmente registradas. Diante disso, ele sugere que pensem em um bom nome. Marina propõe Clover, trevo, mais especificamente um trevo de 4 folhas, representando os 4 membros. Todos gostam da ideia, e, a partir de agora, o grupo será conhecido como Clover. Então, Yuka percebe que esta será a primeira transmissão ao vivo do grupo e se sente mal por ser o único a ter destaque. Ele pergunta se os outros querem ajudá-lo a lutar contra o chefe, mas todos dizem que está tudo bem em deixá-lo lidar com isso sozinho. Nesse caso, Yuka decide não se conter. Ele lança feitiços de aumento de velocidade e proteção em si mesmo e entra na sala do chefe. O caranguejo de aço desperta e tenta atacar Yuka imediatamente, mas ele usa seus feitiços de velocidade para desviar. Assim que está fora do alcance do caranguejo, começa a lançar uma série de feitiços de enfraquecimento. Quando o chefe está suficientemente debilitado, Yuka usa um feitiço de gravidade para esmagá-lo contra o chão. Com isso, o caranguejo de aço é derrotado, e ele não leva nem um minuto para fazer isso. Yuka fica satisfeito com seu desempenho. Ele encerra a transmissão, e Marina corre para abraçá-lo por ser incrível, mas o aperto é tão forte que os outros pedem para ela soltá-lo antes que ele acabe em uma cadeira de rodas. Depois de verificar que suas costas estão bem, Yuka sugere levar o corpo do caranguejo de aço de volta à guilda para venderem as partes. Ele guarda tudo em sua bolsa mágica, o que é uma grande ajuda, já que eles nunca conseguiriam carregar o corpo sozinhos. Até agora, Yuka tem sido indispensável para o grupo, mas Silk não acha justo que eles dependam tanto dele. Yuka sugere que, na próxima batalha contra um chefe, todos participem para ganhar experiência. As garotas gostam da ideia, mas, por enquanto, ainda precisam abrir o baú de tesouro que receberam por derrotar o chefe. Ao abrir, encontram uma grande quantidade de minérios mágicos, o que significa que não precisarão minerar mais. Transmissões de calabouços são extremamente populares no mundo todo, pois são uma excelente fonte de publicidade. Grandes empresas frequentemente oferecem contratos de patrocínio às streamers populares, e a popularidade de Yuka está em seu auge agora, graças ao vídeo dele derrotando o caranguejo de aço usando apenas feitiços de efeito de status, que se tornou viral. Enquanto isso, Yuka e os outros estão voltando para casa. Durante a viagem de carruagem, Yuka pergunta o que eles acharam da primeira missão juntos, e as garotas adoraram. Elas aprenderam muitas coisas incríveis com Yuka, tornando essa a melhor missão que já completaram até agora. Na verdade, todas estavam pensando em fazer de Yuka o líder oficial do grupo, já que ele tem mais experiência e elas confiam suas vidas a ele, especialmente por ser o professor delas. Yuka hesita em aceitar o papel,
pois nunca teve a intenção de liderar o grupo de Marina, mas, como todos insistem, ele acaba concordando, principalmente para garantir a segurança deles em batalhas futuras. Enquanto o grupo de Yuka celebra sua primeira vitória, Thunder Pike enfrenta uma derrota devastadora. Sam contratou um novo membro para substituir Yuka depois que ele saiu, mas ainda não percebeu o quanto Yuka sustentava o grupo. O novo integrante os levou diretamente ao território dos lobos, esperando que tudo saísse bem. Normalmente, Yuka teria lançado um feitiço de enfraquecimento nos lobos, mas o novato não consegue fazer isso, então os lobos são fortes demais para o grupo lidar. Como resultado, Jamie é atacada, e Simone a salva decapitando o lobo. Apesar disso, o estômago de Jamie está cheio de ferimentos, e ela morrerá se não receber ajuda em breve. Sam pede que Camila lance um feitiço de cura em Jamie, mas Camila diz que está sem mana e não pode fazer nada. Eles não tinham um guia capaz de lançar um feitiço de restauração de mana, não é? O grupo recua para um local seguro, e Simone presta os primeiros socorros para tentar manter Jamie vivo enquanto a mana de Camila recarrega. Ele pergunta se alguém tem uma poção de cura, e Cork, o novato, tem uma, mas não quer entregá-la a Simone, já que este havia deixado claro que cada um deveria comprar seu próprio equipamento com seu dinheiro. Simone argumenta que não é hora de se preocupar com dinheiro, já que uma companheira está prestes a morrer, então Cork, a contragosto, entrega a poção de cura, e Simone a administra em Jamie. Thunder Pike tem passado por uma fase difícil, enquanto tudo parece estar dando certo para Yuka. Ele e as garotas estão comemorando no bar. Embora a recompensa pela missão não tenha sido alta, o corpo do caranguejo de aço estava em boas condições, e a guilda pagou um bom preço por ele. Falando em dinheiro, Yuka pergunta a Marina e às outras qual sistema elas usam para dividir os ganhos do grupo. Elas explicam que Silk geralmente administra todo o dinheiro e cada membro recebe uma mesada fixa. Yuka se surpreende, já que é raro um grupo confiar todo o dinheiro a um único membro, mas o grupo tem uma razão para isso, todas estão economizando para, eventualmente, comprar uma casa para o grupo, já que é um pouco desconfortável continuar alugando uma estalagem o tempo todo. Como elas estão economizando, Yuka diz que está tudo bem continuar com o sistema de mesadas. Silk pergunta se ele realmente está de acordo com ela administrando todas as finanças, já que pensava que um aventureiro como ele gostaria de cuidar do próprio dinheiro. No entanto, Yuka confia nela e não vê razão para mudar o sistema que já possuem. Enquanto Yuka e os outros estão se divertindo e se dando bem, Simone e os membros da Thunder Peak estão frustrados, pois acabaram de enfrentar o pior resultado que tiveram em anos. Felizmente, conseguiram salvar a vida de Jaime, mas a situação poderia ter terminado de forma catastrófica. Simone culpa Cork pelo ocorrido, e o restante do grupo começa a chamá-lo de inútil por não conseguir tirá-los daquela confusão. Cork, porém, não aceita ser responsabilizado sozinho, já que todos sabem que lobos terríveis rastreiam suas presas pelo cheiro, e é senso comum comprar um bloqueador de odor antes de uma missão dessas. Claramente, a culpa foi do grupo por não se preparar adequadamente. Ainda assim, Simone tenta reverter a situação, dizendo que, se Cork sabia dos bloqueadores de odor, ele deveria ter avisado. Além disso, acusa Cork de ser o culpado por Jaime quase ter morrido, já que ele não comprou os bloqueadores para todo o grupo. Apesar da manipulação de Simone, Cork percebe que não quer fazer parte de um grupo onde ninguém assume a responsabilidade pelos próprios erros. Ele decide sair da Thunder Peak na hora. Yuka ouve a discussão e não acredita que a Thunder Peak ainda não aprendeu com seus erros. No entanto, isso não é mais problema dele. Voltando ao grupo, Marina sugere o que fazer no dia seguinte. Silk se lembra de algo que Yuka já havia dito, que é importante tirar um dia de folga após cada missão. Todos concordam, e Yuka decide aproveitar o tempo livre para fazer algumas compras. Ele precisa reabastecer seu estoque de poções e pergaminhos, além de converter as cinzas de mortos-vivos que coletou em água sagrada. Ele avisa que estará ocupado por um tempo e sugere que todos se encontrem no mesmo lugar depois do intervalo. Nesse momento, Marina percebe que os destaques do dia no calabouço estão sendo exibidos, e a luta de Yuka contra o caranguejo de aço está em primeiro lugar. Yuka fica chocado, pois só enviou o vídeo algumas horas antes, mas já tem mais de 5.000 visualizações, e o número continua subindo. As pessoas estão fascinadas pelo fato de alguém com uma classe em comum como o Mago Vermelho ter derrotado o caranguejo de aço sem sequer tocá-lo. Os apresentadores sugerem que todos fiquem de olho em Yuka e sua equipe, Clover, pois eles podem se tornar o maior grupo do mundo. Simone e os outros membros da Thunder Peak veem a transmissão e ficam incrivelmente invejosos do sucesso de Yuka, mas ainda se recusam a admitir que ele poderia ter sido mais útil para eles do que imaginavam. Thunder Peak continua sendo um grupo cheio de inveja, mas parece que alguém observando Yuka de longe não está nada feliz com o sucesso dele em seu novo grupo.
Alguns dias depois, Yuka está de volta à guilda, olhando o quadro de avisos em busca de missões adequadas para as garotas. A recepcionista percebe que ele está indeciso e se oferece para ajudar. Yuka pergunta se há alguma missão fácil o suficiente para um grupo de iniciantes, mas que também pague bem. A recepcionista diz que ele está sendo muito otimista, pois é difícil encontrar uma missão perfeita assim. No entanto, dadas as circunstâncias, ela aponta para uma missão de rank C que envolve coletar pedras mágicas na floresta de Ordon. Yuka acha que essa missão pode ser adequada, mas fica curioso sobre o motivo de ser de rank C, já que coletar pedras mágicas normalmente é uma missão de rank D. A recepcionista explica que uma grande fera mágica foi avistada próxima à floresta, o que elevou o nível de perigo. Nesse momento, Marina entra na guilda e, assim que ouve a palavra missão, imediatamente grita que o grupo deles irá aceitá-la. Yuka pede para que ela, pelo menos, o deixe terminar de explicar antes de aceitar a missão, mas Marina responde que não precisa saber dos detalhes, já que, se Yuka acha que eles podem lidar com isso, ela tem certeza de que conseguirão cumprir a tarefa. De qualquer forma, não deve ser tão difícil, já que ela e os outros já realizaram uma missão naquela floresta antes, embora não entenda por que essa missão seria classificada como de nível C, enquanto todas as outras foram de nível D. Nesse momento, Yuka explica que a missão é de nível S porque há uma besta mágica vivendo em algum lugar daquela floresta. Ao ouvir que há uma besta mágica na floresta, as garotas reconsideram se é realmente uma boa ideia aceitar essa missão, mas, no final, decidem seguir em frente, já que, com Yuka por perto, tem certeza de que tudo dará certo. Nesse caso, Yuka pede para que todos preparem seus equipamentos e se encontrem com ele uma hora depois, em frente à carruagem, para partirem para a floresta. Nesse instante, a recepcionista retorna com o recibo da missão, e tudo isso parece conveniente demais. Yuka pergunta à recepcionista se ela planejou as coisas para que acabassem assim, e ela não nega ter alguma participação nisso. A transmissão que Yuka fez no dia anterior acabou rendendo mais de 10.000 fãs, e todos estão ansiosos para ver a próxima transmissão de Yuka. Ele fica um pouco envergonhado, pois não imaginava que sua transmissão chamaria tanta atenção. No entanto, não vê problema em continuar transmitindo suas batalhas, já que isso trará atenção para as garotas, e se encontrarem a besta mágica, tê-la registrada em vídeo seria ótimo para os arquivos da guilda. Enquanto Yuka falava sobre isso, o homem de antes ficava cada vez mais irritado e, quando Yuka sai da guilda, ele o segue. Yuka percebe imediatamente que está sendo seguido, já que o perseguidor faz um trabalho péssimo ao tentar se esconder. Ele se esconde em um beco para tentar despistá-lo, mas, para um homem gordo, ele é bem rápido e consegue alcançá-lo. Yuka pergunta se ele tem algum negócio com ele, e o homem exige que Yuka deixe o grupo Clover imediatamente. Yuka, obviamente, diz que isso não vai acontecer, especialmente porque ele é o líder do grupo. O homem não acredita que as garotas teriam feito de Yuka o líder depois de apenas um dia juntos, mesmo que ele tenha oferecido inúmeras vezes para se juntar ao grupo delas, sempre sendo recusado. Yuka entende o que está acontecendo. Esse homem queria formar um harém com garotas aventureiras, mas Marina e as outras se recusaram a aceitá-lo. Agora, ao ver outro cara vivendo o sonho dele, ele perdeu a razão. O homem saca sua espada para atacar Yuka caso ele não concorde em sair do grupo das garotas. Yuka, calmamente, lança uma armadilha que prende os pés do homem e começa a ir embora. Enquanto Yuka caminha, o homem realmente tenta atacá-lo, mas a armadilha faz com que ele escorregue e caia no chão. Já na carruagem, Yuka conta às garotas sobre um encontro aleatório. Elas reconhecem o homem como Bel e dizem que ele tem tentado se juntar ao grupo delas há muito tempo. Elas perguntam se Yuka está bem, já que odiariam que algo ruim acontecesse com ele por causa delas. Yuka garante que não é culpa delas, e além disso, ele deixou o homem inconsciente no meio da rua, então elas podem simplesmente denunciá-lo quando voltarem para a cidade. Enquanto isso, antes de chegarem ao destino, Yuka decide revisar o objetivo da missão mais uma vez. Eles devem coletar 3 pedras mágicas na floresta de Ordon, evitar encontros desnecessários com monstros e ficar atentos a qualquer sinal da besta mágica. Eles precisam coletar 3 pedras mágicas da floresta de Ordon. Como as garotas mencionaram que já estiveram lá antes, Yuka pergunta como foi a experiência. Marina responde que estiveram na floresta há 2 meses, mas, pensando bem, não encontraram nenhum monstro na época. Ao ouvir isso, Yuka deduz que a fera mágica provavelmente já estava lá há 2 meses. Ele decide que, caso encontrem a criatura, fará uma transmissão ao vivo. Dessa forma, a guilda terá informações valiosas sobre o monstro, e, caso não consigam derrotá-lo, será mais fácil pedir reforços. Ao chegarem à floresta, Yuka inicia a transmissão e o grupo começa a explorar. Ele decide agir como retaguarda, pois sabe que monstros geralmente atacam por trás.
Marina questiona se é seguro para ele estar na posição mais perigosa, mas Yuka tranquiliza, explicando que pode usar o feitiço Blink Step para escapar caso necessário. Além disso, suas roupas possuem estatísticas defensivas altas, permitindo que ele resista a alguns golpes antes de cair. Logo, eles chegam à cachoeira onde devem coletar as pedras mágicas. No entanto, antes de alcançá-la, Yuka pede que todos parem. Ele sente algo se aproximando. A fera mágica finalmente aparece, e toda a confiança de Yuka desaparece ao perceber que se trata de Zarnak, um monstro de alto nível normalmente encontrado apenas nas áreas mais profundas de calabouços. As garotas não têm força suficiente para enfrentar a criatura ou sequer sobreviver a 1 minuto contra ela. Yuka rapidamente assume a frente, dizendo a Silk para levar as outras de volta à guilda e buscar reforços enquanto ele segura o monstro. No entanto, as garotas se recusam a abandoná-lo, temendo que ele realmente morra se enfrentá-lo sozinho. Yuka, vendo que não conseguirá convencê-las, concorda em lutar ao lado delas e lança feitiços de encantamento para fortalecê-las. Yuka e Marina ficam na linha de frente. Marina é a primeira a atacar, mas Zarnak a arremessa como se fosse nada. Yuka tenta aplicar uma combinação de efeitos negativos no monstro, o que o enfraquece, mas causa pouco dano. Sem muitas opções, Yuka decide apostar tudo em uma última estratégia. Ele explica que precisa de tempo para conjurar um feitiço de nível 5 e pede que Marina distraia a fera. Marina aceita e avança, fazendo o possível para manter a atenção de Zarnak enquanto desvia de seus ataques. Quando está prestes a ser pega, Silk e Ren a ajudam com sua magia. Graças ao esforço combinado do grupo, Yuka tem tempo suficiente para terminar de conjurar o feitiço míssil prismático, uma magia altamente destrutiva. Quando está pronto, ele dispara o feitiço direto no rosto da fera. Após o míssil prismático acertar o monstro, inicialmente não parece ter causado muito impacto. No entanto, logo depois, o monstro começa a tossir sangue, mostrando que foi gravemente ferido. Ren então lança um feitiço de nível 5, o Trovão, para eletrocutar o monstro, e enquanto ele está paralisado, Yuka ordena que Marina decapite a criatura. Marina avança ativando sua espada mágica enquanto Yuka a fortalece com um feitiço de ataque crítico. Como resultado, Marina consegue cortar a cabeça do monstro com um único golpe. Com a batalha finalmente terminada, Yuka cai de joelhos em alívio, sem acreditar que conseguiram derrotar o monstro sem que ninguém morresse. De volta à cidade, os espectadores que acompanharam a luta pela transmissão estão igualmente impressionados, especialmente pelo feitiço que Yuka usou, já que ninguém havia visto algo parecido antes. Porém, sempre há um crítico no meio da multidão. Na floresta, Yuka sente-se um pouco tonto por conta de toda a energia mágica que usou durante a luta, mas, no geral, está em boas condições. Ele está feliz que tudo tenha dado certo, mas admite que a batalha foi difícil demais para um grupo de iniciantes como eles. A única razão pela qual conseguiram sobreviver foi pura sorte. Ele avisa as garotas que vai repreendê-las mais tarde por seu comportamento imprudente, mas elas argumentam que Yuka foi tão imprudente quanto elas, já que inicialmente correu para a batalha sozinho, preparado para se sacrificar. Diante disso, Yuka admite que estava disposto a morrer e sugere que discutam suas queixas mais tarde. Por enquanto, eles deveriam se limpar, pois estavam cobertos de suor, e Marina, de sangue do Zarnak. Enquanto as garotas tomam banho no rio, Yuka começa a montar o acampamento. Esse momento traz memórias de 6 meses atrás, quando ele era responsável por treinar a equipe de Marina. Ele estava impressionado com a adaptação delas ao trabalho de aventureiras, mas reconhecia áreas que precisavam melhorar. Marina era um pouco desajeitada, então agia com cautela excessiva, e Ren era muito tímida. Apesar disso, pelo desempenho delas, Yuka teria concedido licenças de aventureiras para elas naquela época, se dependesse dele. Mais tarde, naquela noite, as garotas montaram suas tendas, prepararam lenha para o fogo e alarmes para ataques de monstros. Enquanto Yuka as observava, sentiu orgulho, sabendo que elas se tornariam grandes aventureiras no futuro, embora nunca pudesse imaginar que acabaria se juntando ao grupo alguns dias depois. Pouco depois, o grupo retorna à guilda e descobre que foi convocado para uma reunião com o mestre da guilda. As garotas ficam nervosas e perguntam a Yuka se isso significa que estão encrencadas. Ele acha que a reunião provavelmente está relacionada aos Zarnak que derrotaram. Uma missão como aquela deveria ter sido classificada como de nível B, mas, por algum motivo, foi marcada como de nível D, então uma investigação era inevitável. Nesse momento, o mestre da guilda, Benvod, entra na sala, e sua presença intimida tanto as garotas que elas imediatamente ficam em posição de atenção. Ele se aproxima de Yuka e exige uma explicação. No entanto, Yuka afirma que já forneceu todas as informações relevantes no relatório que entregou à guilda. Benvod não está satisfeito com o relatório objetivo e exige uma explicação detalhada.
Antes de discutirem qualquer coisa, Yuka pede que Ben-Vood abandone a postura de durão, pois está assustando as garotas. Marina tenta impedir Yuka de falar com o mestre da guilda de forma tão casual, já que ele é uma pessoa muito poderosa, mas, na verdade, o mestre da guilda respeita muito Yuka, então não há necessidade de formalidades entre eles. Ben-Vood permite que todos se sentem e Ben-Vood já sabe o que aconteceu na floresta, mas quer saber o que Yuka pensa sobre toda a situação. Yuka diz que suspeita que isso possa ter sido o resultado de um overflow, fazendo com que um monstro vários níveis mais forte que o normal aparecesse. Ben-Vood concorda com a conclusão de Yuka e imediatamente pede à sua secretária que emita uma missão de investigação de emergência para descobrir a causa do problema. Tanto Yuka quanto Ben-Vood entendem a gravidade dos overflows, mas Marina não faz ideia do que isso significa, então ela pede uma explicação a Yuka. Yuka explica que um overflow é um fenômeno que ocorre quando um catalisador faz com que monstros da masmorra transbordem. Normalmente, os monstros que vivem na masmorra estão presos lá pela mana que flui no solo, mas às vezes essas amarras podem ser quebradas, permitindo que o monstro escape da masmorra e cause terror na área ao redor. Isso também pode ser evidência de uma possível Dungeon Stampede no futuro próximo. As garotas já ouviram falar sobre Dungeon Stampedes e o caos que podem causar, destruindo cidades como fogo selvagem. E se monstros tão fortes quanto os Ar já estão aparecendo, eles não têm muito tempo. Ben-Vood pretende investigar o assunto a fundo para garantir a segurança das pessoas, mas antes disso, ele pede desculpas sinceras às garotas por colocá-las em tanto perigo. As garotas dizem que ele não precisa se desculpar, já que todas saíram vivas da situação, embora, se não fosse por Yuka, elas teriam perecido. Mesmo assim, embora Yuka tenha feito a maior parte do trabalho pesado, a transmissão ao vivo provou que as garotas são lutadoras capazes. Como recompensa por terem se saído tão bem contra os Arag, Ben-Vood pretende promover todas a Rank C, embora a promoção dependa da assistência de Yuka, já que ele tem um rank superior. Yuka não entende do que Ben-Vood está falando, pois ele acredita ser apenas Rank B, mas é então que Ben-Vood informa que Yuka também está sendo promovido. Todos que assistiram à transmissão ao vivo viram o poderoso feitiço Prismatic Missile usado contra os Arnak, então é evidente que Yuka merece a promoção. A partir de hoje, ele será um aventureiro de Rank A. Depois disso, Yuka e as garotas descem para tomar uma bebida e se parabenizarem pelas promoções. Enquanto estão todos juntos, Yuka pega o saco de moedas que recebeu como recompensa pela missão e o entrega a Silk para contar. Silk abre o saco e fica chocada, pois nunca viu tantas moedas de ouro juntas antes. Yuka explica que, embora a missão originalmente fosse classificada em um nível inferior, devido à dificuldade enfrentada, acabou sendo tratada como uma missão de Rank B, o que resultou em um pagamento muito maior. Silk coloca todas as moedas na mesa para começar a contá-las, mas então percebe um pedaço de papel no fundo do saco com o nome de Yuka. Ela entrega o papel a ele, e Yuka descobre que é uma nota de Ben-Vood pedindo desculpas por tudo que ele teve que passar. Há também uma moeda de platina como um pequeno bônus para Yuka. As moedas de platina são extremamente valiosas, então Yuka adiciona ao fundo do grupo. Depois que Silk termina de contar tudo, ela anuncia que agora eles têm dinheiro suficiente para comprar uma casa. Maria fica tão animada com a notícia que acaba pulando de alegria e acidentalmente derruba as moedas. Ela fica feliz por terem atingido sua meta financeira, mas também um pouco culpada, já que a única razão pela qual conseguiram tanto dinheiro foi por causa de Yuka. Embora isso seja verdade, Yuka diz a Silk que ela não precisa pensar dessa forma, já que todos contribuíram para o sucesso. Clover entende que é natural para um líder fazer o que for necessário para ajudar o grupo. Por isso, mesmo que Yuka tenha desempenhado um papel importante para ganhar esse dinheiro, ele ainda pertence a todos. O grupo continua celebrando até tarde da noite. Em determinado momento, Tren pergunta a Yuka se ele tem um sonho que gostaria de realizar. Yuka fica surpreso com a pergunta e questiona se há um motivo específico para ela estar perguntando isso. Tren explica que eles acabaram de atingir o objetivo de comprar uma casa graças a Yuka, então ela quer saber qual é o sonho dele para que possam ajudá-lo a realizá-lo. Diante da pergunta, Yuka revela que seu sonho é conquistar os andares mais profundos da masmorra conhecida como escuridão acromática. Assim que as garotas ouvem isso, quase engasgam de surpresa, pois essa masmorra é literalmente a mais perigosa que existe. Ela possui até mesmo um portão do abismo, um artefato conhecido por ser um portal direto para o submundo. Yuka diz que é exatamente por causa do portão do abismo que ele quer conquistar a escuridão acromática. Tren então pergunta se ele pretende atravessar o portão caso o alcance, mas Yuka explica que seu objetivo é apenas ver como é a borda do mundo. Um tio dele tentou explorar essa masmorra no passado e alcançar o portão, mas não conseguiu.
Mesmo assim, Yuka cresceu ouvindo essa história tantas vezes que decidiu que queria tentar por si mesmo, embora saiba que isso provavelmente nunca acontecerá. Marina gosta da ideia do sonho de Yuka e sugere que todos deveriam ir à escuridão acromática para tentar realizar o sonho dele. Yuka, no entanto, explica que não é tão simples, pois essa masmorra é tão perigosa que só se pode entrar com permissão do governo, além de ser necessário pertencer a um grupo de rank A. Apesar disso, Ren acha que seria uma boa ideia e propõe que esse seja o próximo grande objetivo do grupo. Todos concordam e prometem trabalhar duro para tornar o sonho de Yuka realidade, mesmo sabendo que não será algo para o futuro próximo. Com o passar dos dias, as transmissões de Clover vão ganhando cada vez mais popularidade. Atualmente, eles estão transmitindo uma batalha contra uma mão morta-viva. Graças ao trabalho em equipe impecável, conseguem derrotá-la com um feitiço de raio de Ren e um pergaminho de rocha usado por Yuka. A transmissão termina, e eles acenam para os fãs. Todos na guilda adoram Clover, exceto os membros do grupo Thunderpeak, que odeiam o quão popular Yuka se tornou. Deora acredita que Yuka só parece impressionante porque está em um time de novatos, mas Simon ouviu que Yuka foi recentemente promovido ao rank A, o que sugere que ele realmente é habilidoso. No entanto, a popularidade de Yuka não é o maior problema do Thunderpeak no momento. Eles têm falhado em várias missões recentemente, e Simon acha que é porque todas as pessoas novas que contratam acabam sendo inúteis. De fato, ninguém parece durar mais de um dia no grupo. Mas, claro, isso não pode significar que há algo errado com a equipe, certo? Enquanto isso, Simon pergunta por que Jamie não está presente, e Camila explica que ela não estava no clima para beber. Simon fica irritado, pois desde a missão em que Jamie foi atacada por um lobo, ela tem desacelerado a equipe constantemente. Quanto a Jamie, ela se trancou no quarto e tem assistido aos vídeos das transmissões de Yuka repetidamente por horas. Os outros membros do Thunderpeak começam a perceber que talvez Yuka tenha sido mais útil do que imaginavam. Assim, considerando que Yuka saiu do grupo por causa do baixo pagamento, eles pensam em aumentar sua parte nos lucros. E, como Jamie não tem contribuído muito ultimamente, eles poderiam cortar parte do pagamento dela para compensar. Poucas horas depois, Yuka e os outros retornam à guilda para relatar o sucesso da missão. Porém, ao chegarem à entrada, encontram Simon esperando por Yuka. Ver Simon novamente deixa Yuka um pouco irritado, então ele pede às garotas que entrem sem ele e pergunta a Simon o que ele quer. Simon vai direto ao ponto e diz que está oferecendo a Yuka a honra de voltar para o Thunderpeak. Yuka não acredita no que acabou de ouvir, mas Simon tenta manipulá-lo, lembrando de que o sonho de alcançar o portão do abismo só pode se tornar realidade se ele fizer parte de um grupo de rank A, como o Thunderpeak. Além disso, desde que Yuka deixou o grupo, o Thunderpeak tem tido dificuldades para completar missões. Simon insiste que é responsabilidade de Yuka voltar e consertar as coisas. Yuka ouve tudo o que Simon tem a dizer, mas isso não muda nada. Embora Yuka e Simon tenham sido amigos de infância, isso não significa nada depois de todo o desrespeito que Simon demonstrou. Yuka deixa claro que nunca mais quer ter qualquer relação com ele. Em seguida, ele entra na guilda, deixando Simon lidar com as consequências de suas ações. Enquanto isso, Bill, que estava observando tudo de longe, parece estar tendo uma ideia sinistra. Dentro da guilda, Yuka se reúne com as garotas, que perguntam o que aconteceu com o homem do lado de fora. Yuka explica que aquele era Simon, o líder de seu antigo grupo. Assim que Marina ouve isso, ela fica preocupada, achando que Yuka poderia acabar reconsiderando e voltando ao Thunderpeak. Mas, como Yuka já havia afirmado antes, nada no mundo faria voltar para aquele grupo. Com isso resolvido, eles ainda precisam relatar o sucesso da missão na recepção da guilda. Após concluírem o relatório, planejam comemorar com bebidas. Assim termina o episódio 3. Não se esqueça de se inscrever para não perder a próxima parte.